Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso canal Espiritismo Sem Tabu. É muito bom estar aqui novamente, estar com vocês aqui novamente, preparando mais um estudo, mais reflexões em torno da doutrina espírita. E hoje vamos direto entrar nesse estudo bem interessante, que trata de um assunto que precisa e deve ser debatido dentro das nossas casas espíritas, que é a questão dos jovens, os jovens espíritas. E aí a gente botou esse título no nosso estudo. Eles estão entre nós. E nós, as casas espíritas, os espíritas, estamos preparados para receber essa nova ordem de humanos, de seres, de espíritos, de seres pensantes, né? Porque um outro subtítulo mais embaixo é o motivador de reflexões desse estudo, que é o êxodo dos jovens das casas espíritas. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz são pesquisas, inclusive pesquisas ligadas a federações espíritas, como a Federação Espírita do Paraná, que na sua pesquisa aponta a preocupação do movimento espírita com a diminuição acentuada dos nossos jovens em nossas mocidades, juventudes, né? E aí a continuidade dentro dos trabalhos da Casa Espírita. É um êxodo que é facilmente observado por qualquer pessoa que frequenta a Casa Espírita e que começa a perceber nitidamente esse esvaziamento, esse afastamento do jovem do movimento espírita. Isso também fruto de uma pesquisa que vem sendo realizada por mim há algum tempo junto com eles. Em conversa com os jovens, a gente percebe que o desinteresse, a pouca vontade de se envolver, de se aplicar, de se integrar aos trabalhos da Casa Espírita. Por que isso? O que está acontecendo? Qual a parcela de responsabilidade de todas as partes envolvidas nessa história? E é isso que a gente vai falar hoje. Porque tem que se falar. Não podemos simplesmente ficar fingindo que as coisas não estão acontecendo. E aí, quando fingimos que não estão acontecendo, deixamos de renovar, deixamos de rejuvenescer as ideias e as estruturas de uma instituição e de uma doutrina que tem por obrigação ser atualizada a todo instante. Vamos dar início a esse estudo e espero que ao término tenhamos boas reflexões sobre o assunto. Nós pegamos assim alguns títulos de um trabalho que nós vamos apresentar mais para frente, né? A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Isso está lá na Gênese de Kardec, no capítulo 18, no item 28. Ou seja, a todo instante, neste momento dessa transição planetária, nós também estamos passando por transição de gerações. Gerações que vão sendo substituídas por outras ou atualizadas por outras, que vão chegando com novas ideias, com novos conceitos, hoje ainda mais com novas tecnologias. Muitas coisas que vão chegando e vão transformando uma sociedade. É nítido para todos nós que nos últimos 30 anos a gente teve uma evolução tecnológica muito grande, acentuada em relação a tudo que a gente já tinha vivido. E isso também faz parte de um processo de mudança, de um processo de transição. Alguns jovens estão batendo às nossas portas. Esse é um título, um texto, tá ok? Vamos refletir. Estão em silêncio no fundo das salas das reuniões públicas, vagando curiosos nas nossas livrarias, de prateleira em prateleira. Observam-nos atentamente. Muitos deles chegaram aos nossos centros após serem impactados por algum conteúdo espírita nas redes sociais. Outros seguiram os passos de familiares ou sofreram alguma desilusão da vida e agora estão em busca de esperanças e consolações, exatamente como aconteceu conosco no passado. Esses jovens foram atraídos pela força inexorável dos compromissos reencarnatórios. Eles já estão entre nós. Esse é um texto de Jaime Ribeiro, escritor espírita, né, que serviu de base para todas essas nossas reflexões e estudos a partir de agora.
Ou seja, quem são esses jovens que estão chegando às nossas casas? Quem são esses espíritos que estão chegando às nossas casas? Na Revista Espírita, de abril de 1866, Kardec nos traz: os espíritos nos alertaram que os tempos estão chegados. Falaram que a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação e que a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. A humanidade está se tornando adulta. Já conquistamos inúmeros recursos cognitivos e dominamos significativamente a ciência. Neste momento, estamos vivendo o início de uma grande revolução tecnológica, no qual os dados e a inteligência artificial vão revolucionar as estruturas das organizações, afetando significativamente a forma como a humanidade se relaciona entre si. É importante, sempre detalhe cronológico, uma revista espírita de abril de mais de um século, de quase um século e meio atrás. Mais de um século e meio atrás. Onde eles já nos alertavam da vinda e da chegada desses espíritos. Dessa evolução da ciência, da evolução da tecnologia. Tudo isso já era nos avisado desde 1866 pela espiritualidade. Nos alertando que estaremos na fase de transformação da humanidade, passando para a condição de espiritualidade adulta. Quando falamos de espiritualidade adulta, podemos trazer para a sociedade. Quando falamos que uma pessoa se torna adulta, é porque ela passa a ter maiores responsabilidades. E as responsabilidades geram consequências. Isso que a gente trata na nossa sociedade como chegar na idade adulta. E é isso que os espíritos estão nos dizendo. Estamos chegando na idade das responsabilidades, onde já nos tornamos senhores das nossas ações e responsáveis por todos os frutos que dela forem gerados. Ou seja, já nos alertando para este momento que estamos vivendo, ainda mais claro na sociedade atual. A regeneração está aí. A gente ouve falar muito, né? Hoje é o assunto do momento no meio espírita, a regeneração. Só falamos disso o tempo inteiro, que o planeta está passando por um processo de transformação, que os espíritos estão... né? A gente fala nisso o tempo inteiro. E qual está sendo o nosso papel nesse processo da regeneração? E qual o papel desses espíritos que hoje chegam, os jovens, nessa transformação desse planeta? E aí independe de crença, de planeta, de país. Independe. Uma nova ordem espiritual está reencarnando no mundo, com o objetivo de nos auxiliar nessa grande transição, nessa passagem que já foi dita na Revista Espírita. Espíritos nobres que se aliarão conosco na preparação do mundo de regeneração. Espíritos nobres. Já estamos recebendo essa nova categoria de espíritos provenientes de sistemas e regiões mais evoluídas para acelerar a evolução do nosso planeta. Ou seja, já estamos recebendo na sociedade espíritos que já vêm chegando ao planeta Terra há mais de 3, 4 gerações, décadas, que já vêm trazendo e preparando o terreno para essa transformação. Será que estamos preparados para receber esses novos colaboradores nas nossas instituições? Essa talvez seja a grande pergunta do nosso estudo de hoje. Nós, espíritas, estamos preparados para receber esses espíritos que estão chegando em nossas casas? É isso que a gente está vendo nas nossas casas? Como é que está sendo essa pergunta com relação a esse êxodo de jovens no movimento espírita? Não nos faz levar a reflexões se estamos fazendo o nosso papel neste processo? Será que estamos atentos e vigilantes para que eles não passem despercebidos aos nossos olhos desatentos? Será que esses jovens não estão aí ao nosso redor, prontos a nos dar o que tem de melhor? E nós não estamos atentos a isso? E aí por isso talvez o desinteresse, o êxodo, a saída? Esse é o fluxo que nós vamos correr no nosso estudo. Essas serão as reflexões a partir de agora dos nossos estudos.
Temos as informações que esses espíritos estão chegando. E qual está sendo a nossa capacidade de recebê-los dentro do nosso mesmo? Eu trouxe alguns dados bem interessantes para que a gente reflita, porque uma das coisas que a gente mais ouve dos nossos jovens hoje é a falta de oportunização de trabalho, de debates, de discussões, porque esta é uma geração da inconformidade, é a geração do questionamento, é a geração que quer entender e não simplesmente engolir aquilo que lhes é passado. E aí, quando nós mantemos o espiritismo nessa redoma de puritanismo, nessa redoma, né, onde a gente tenta manter, com o argumento de manter uma pureza, a gente não abre a doutrina espírita para a sociedade, a gente vai começando a criar dificuldades com esses espíritos, com esses seres que estão chegando ao nosso planeta. Nós trouxemos aqui alguns dados de uma pesquisa feita com jovens, através da Federação Espírita do Paraná. Entende que o Centro Espírita poderia ter espaço para o debate de temas sociais à luz do Espiritismo, como questões sociais, raciais, drogas, homofobia? Essa foi a pergunta. E os jovens respondem: não. 6,3% diz que não. 4,1% diz que não sei. 89,6% dos jovens dizem que sim. Que esses temas necessitam ser debatidos nas instituições. Ouvindo um estudo de um amigo, o companheiro Tiago Quirino, do Centro Espírita Amor a Cristo, e ele falou uma coisa muito importante, que nós pegamos até quando estávamos preparando esse estudo. Reflexões interessantes. Gente, a nossa sociedade é um vulcão em erupção. Erupção, né? A nossa sociedade está aí acontecendo de tudo. Nós estamos vendo tudo acontecer na nossa sociedade. Um momento de renovação, de discussão, de turbulência. Momentos de turbulência são normalmente momentos que antecedem um processo grande de evolução, e é esse momento que nós estamos vivendo. Onde o jovem está lidando com todas essas questões sociais, mas que essas questões sociais não são debatidas dentro das suas casas espíritas. Como foi tratado por esse companheiro, nossos jovens estão sofrendo problemas externos, vendo agressões em seus lares, violência sexual, preconceito racial, homofobia. Vendo todos esses problemas que estão aí na nossa sociedade, não adianta criarmos uma redoma e acharmos que podemos viver fora dela. Ao contrário, é o que mais a espiritualidade nos pede hoje, é que a doutrina espírita saia das suas paredes de concreto e comece a verdadeiramente se envolver em sua sociedade. Chega de ficarmos acuados, esperando e ofertando apenas perguntas e respostas. Conseguimos imaginar um jovem que sai da sua casa para a evangelização espírita e acabou de ver a sua mãe ser agredida pelo seu pai? Ou um jovem que sofreu abuso sexual em casa? Ou um jovem que está lidando com as dificuldades social da homossexualidade e que quer chegar na sua instituição religiosa e quer falar, quer abrir seu coração, quer falar daquele seu problema? Será que realmente será importante para ele estudar o perispírito? Será importante para ele conhecer o magnetismo? Será realmente importante para ele nesse momento entender da mediunidade? Ou o que ele quer é compreender, dentro de uma ótica de amor que a doutrina pode ofertar, respostas para os seus problemas do cotidiano? E essas respostas só vêm com o debate, com a conversa franca, com um diálogo sincero, aberto. E nós sabemos que as nossas casas não ofertam. E não ofertam porque alegam, como sempre, que não temos
habilidades para o assunto? Temos. Oportunizemos a esses jovens um bom debate. Com certeza eu garanto, seremos surpreendidos pela capacidade. Outro dado importante, que é a idade, a frequência das pessoas que frequentam, né? A faixa etária dos frequentadores da casa espírita. Maiores de 70 anos, 3,5%. Vamos de baixo para cima. Entre 61 e 70 anos, 17,7%. Entre 51 e 60, 32,5%. Entre 41 e 50, 22,9%. Entre 31 e 40, já cai para 15%. Entre 21 e 30 anos, 5,7%. E o pior, entre os nossos jovens, dos 11 aos 20, 2,3% apenas dos jovens frequentando a casa espírita. Vê se o assunto não precisa ser tratado com a seriedade que a gente vem falando. Vê se o assunto realmente não precisa ser tratado com mais cuidado, como a gente vem falando. Somos uma doutrina envelhecida. Não precisa pesquisa, não precisa ser sábio. É só observar a frequência dos estudos, as frequências das reuniões públicas. Ou seja, mais da metade da frequência das nossas casas espíritas estão acima de 41 anos de idade. É extremamente preocupante para o futuro dessa doutrina, que é uma doutrina de atualização, é uma doutrina que necessita de ser modernizada, de ser atualizada, e quem fala isso não sou eu, quem fala é o codificador, da necessidade de estarmos nos atualizando sem a presença dos nossos jovens. Qual será o futuro das nossas casas? Quem são esses jovens? Quem são esses espíritos que estão chegando até nós? Vamos começar a bater esse papo. Esses jovens passam o dia inteiro interagindo, quase o tempo todo, apenas pela tela de seus celulares. Esses são jovens. E aí muitas vezes vão entrar naquela eterna discussão. Ah, mas os jovens hoje estão isolados no seu... Não, eles estão vivendo o mundo deles. Quando eu falo isso, quando eu ouço as pessoas dizendo que os jovens hoje não se relacionam muito, talvez até muito mais do que nós. A situação é que a atualidade é tudo no seu tempo. Eu sou de uma geração onde começou a surgir os primeiros videogames pré-históricos. E eu também ouvia dos meus pais que a minha geração era bitolada. E lembro do meu pai dizer que os pais deles também diziam a mesma coisa. E isso é um processo contínuo, onde essa geração hoje de jovens tecnológicos também dirão isso dos seus filhos no futuro, com os novos avanços e as novas tecnologias que irão surgir. Esses jovens são ansiosos, autoconfiantes e não se encaixam facilmente em hierarquias. Eles querem tudo para ontem, confiam nas suas capacidades de resolução e de decisão e não se encaixam facilmente. Ah, mas é por isso. Hierarquia é necessário. Não, hierarquia é necessário não no conceito de hierarquia chefe. Conceito até que vem sendo discutido hoje na alta administração das empresas. Quando a gente substitui chefes por líderes. Os jovens não se encaixam na hierarquia do chefe, mas facilmente se introduzem e se aproximam da hierarquia do líder. Contudo, são mais preparados para lidar com as diversidades e se preocupam com o meio ambiente como nunca nos preocupamos antes na história da humanidade. Hoje nós temos um jovem muito mais consciente do seu papel na sociedade. Preocupações com o meio ambiente, com o preconceito racial, com o preconceito de gênero, com o direito da mulher, com o direito da criança, do idoso. Nós temos um jovem hoje em dia muito mais consciente da sua parcela de responsabilidade na humanidade. Hoje cresce através de pesquisas enormemente no meio dos jovens
a ideia da alimentação saudável sem os animais. Os veganos, os vegetarianos. Uma preocupação com uma sociedade, com o meio ambiente. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da minha sobrinha, a Clara, né, que estava lá aprendendo na escola que tinha que cuidar do meio ambiente. E quando o tio, que vos fala, lavando o carro sem ter o bico da mangueira e a água caindo, ela bem pequenininha, talvez nem lembre disso, ela vai lá e desliga a bica. E eu falei, acabou a água. Ela vem, tio, não pode ficar gastando água. Pinguim de gente. Que faz com que você nunca mais esqueça isso. Ou pelo menos lembre disso a cada instante de desperdício. Esses são jovens. Preocupados com coisa que a nossa sociedade não se preocupava. Esses jovens, os millennials, né, é uma geração nascida entre a década de 80 até os anos 2000. Nós vamos dividir esses jovens. Uma juventude jovem e a juventude mais cascudinha. Não é isso? São menos propensos a se vincular a uma instituição religiosa. Pergunta interessante. Por quê? Por que uma determinada geração está tendo mais dificuldade hoje de lidar com as instituições, com o vínculo religioso? Não seria porque pensam? Será que não seriam porque questionam? Porque simplesmente não aceitam dogmas e preceitos do sempre foi feito assim? E aí não se vinculam a uma instituição religiosa. É mais fácil hoje você ver determinados jovens se vinculando a uma ONG, a um projeto social, a um coletivo social, do que a uma instituição religiosa. Porque lá eles têm vez e têm voz. Acreditam que a religiosidade é mais importante do que a religião. Exatamente como nos ensinaram os espíritos há várias gerações atrás. Eles precisam compreender que agir dentro do que o Cristo nos ensinou é mais importante do que simplesmente falar do que ele nos ensinou. Exemplificar amor, solidariedade, respeito é muito mais importante do que simplesmente decorar perguntas e respostas de um livro da codificação. Essa característica deveria ser o suficiente para demonstrar a sinergia entre eles e a doutrina espírita. Essa capacidade, então, de viver o Cristo deveria ser ainda uma ferramenta de maior facilidade, né, de interação dentro da nossa doutrina. O que não acontece. Afastando das formas exteriores, resgatando a característica singular que Jesus nos trouxe. Né? O jovem quer olho no olho. O jovem quer abraçar, ele quer chorar junto. Ele quer brigar, ele quer xingar, ele quer extravasar. Ele quer dançar, ele quer pular. Ele quer viver sem regras, sem tabus. Isso nada tem a ver com disciplina. Isso nada tem a ver com rebeldia. Você me lembra até uma música da infância na igreja que falava amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou, viver como Jesus viveu. Essa é a forma com que o jovem vive a religiosidade. Depois dessa geração millennials, vem a geração Z. A geração dos jovens, nascido entre 94 e 2010. E aí eles botam os primeiros nativos da era digital, né? Aqueles que já nascem dentro dessa geração da tecnologia, do mundo virtual. Os primeiros nativos, né? A gente percebe hoje que as crianças já nascem com isso com uma facilidade muito grande. Essa nova geração não se conforma em ser passiva e tem profundo interesse em produzir e consumir o seu próprio conteúdo. Ou seja, essa geração quer ter voz. Quer participar. Quer construir e não simplesmente executar. Quem nunca ouviu falar dos YouTubers que desafiam a audiência de grandes emissoras e celebridades de televisão? Eu vira e mexe, estou vendo alguém dando uma entrevista. YouTubers, eu nunca ouvi falar. E eu aqui, que já sou da geração Y, ou sei lá qual geração atrás,
Estou aqui me metendo a besta a tentar ser um youtuber, a repartir conhecimento. Mas não temos essa mesma capacidade que o jovem tem de falar olho no olho, de falar com simplicidade. Enquanto nós sonhávamos com a facilidade de ter tudo pronto e disponível nas nossas casas para economizar tempo, eles são encantados com a possibilidade de fabricar e customizar o que consomem. Eles querem criar. Eles querem cantar música espírita? Sim, mas eles querem cantar a música espírita que os agrada. Eles querem dançar na casa espírita. Eles querem debater os temas da nossa sociedade na casa espírita. E eles querem colocar a sua visão do assunto. E não simplesmente ouvir a visão dos mais velhos sobre esse assunto. E aí a gente vai entrar na profunda reflexão do nosso estudo. Dentro do meio espírita, adora-se falar que Emmanuel está reencarnado. Ainda dizem até que é em São Paulo, né? No meio espírita, o pessoal deve ter assinatura de caras espiritual, né? Sabem todas as fofocas do mundo espiritual. Que 2000 e tanto vai virar regeneração, que Emmanuel está reencarnado em São Paulo. É como se isso realmente fizesse muita diferença em nossa sociedade, né? Mas vamos lá. Perguntinha. E se Emmanuel realmente estivesse encarnado e hoje fosse um adolescente, estivesse de volta e buscasse uma casa espírita? Segundo alguns amigos de Chico Xavier, Emmanuel teria reencarnado no Brasil por volta dos anos 2000, ou seja, geração Z. Estaria hoje aí com 20 anos de idade. Uma provocação que precisamos fazer. Seríamos capazes de reconhecer Emmanuel, hoje um jovem de aproximadamente 18, 19, 20 anos, se ele chegasse em nossas casas com um fone de ouvido e smartphone na mão? Imagina Emmanuel tatuado, de brinco, piercing, cabelo extravagante e colorido. Com roupas de jovem, sem critérios e padrões, sem ser branco, alvo da doutrina espírita, etc. Qualquer outro rótulo que a sociedade gosta de botar nos seus jovens, nos desafiando a construir um novo conteúdo ou uma nova plataforma digital para o movimento espírita. Imagina Emmanuel reencarnando mulher, exatamente como a jovem da foto. Cabelo roxo, piercing tatuado, fone de ouvido, com aquelas roupas de jovem. E aí chega numa reunião com um monte dos conhecedores da doutrina espírita. Gente, vocês precisam dar uma modernizada na casa. A casa precisa atrair as pessoas, ser aconchegante, ser receptiva. Receberíamos bem Emmanuel nessa figura? Nesses traços físicos? Receberíamos bem Emmanuel como um jovem de cabelo grande? Imagina Emmanuel homossexual. Acho que nós já passamos da fase de achar que homossexualidade é sinal de inferioridade. Já não cabe no meio espírita hoje ainda ouvir discussões se a tatuagem danifica o perispírito. Daremos espaço e voz a ele? Vamos lá. Emmanuel teria espaço para nos ajudar a redesenhar a dinâmica de nossos estudos doutrinários, que normalmente são longos e tradicionais? A gente ainda hoje, muitas vezes, a gente não pode ouvir músicas na casa espírita que não sejam espíritas. Belíssimas músicas da MPB, que têm conteúdos muitas vezes mais agradáveis, não podem ser colocadas nas casas espíritas. Será que esperamos que ele, ou algum espírito da mesma ordem de grandeza, será que a gente espera que Emmanuel chegue novamente, na meia-idade, com pergaminhos e vestido com figurinos do romance de há 2000 anos? Ou que venha hoje Emmanuel centrado, né, de óculos, com uma cara de homem sério, com uma voz suave, com um estilo todo, né, autorista, aquela coisa.
Será que é isso que a gente espera que ele chegue hoje na nossa casa? Receberíamos com alegria suas sugestões e ideias, nos tornando responsáveis por conduzir e ajudar a desenvolver o tamanho potencial desse espírito? Ou faríamos que ele se desistisse e buscasse outra instituição? Esse é o grande teor da pesquisa. Os jovens reclamam de não ter espaço. Gente, pela minha própria experiência de casa espírita, jovens não participam de nada. Pouco espaço, pouca capacidade e oportunidade de opinião. Alguém conhece palestrantes jovens de 18 anos? Principalmente se tiver aparência, como foram citadas aí A gente conhece jovens dirigindo reuniões públicas. A gente conhece jovens comandando as mocidades, ou normalmente as mocidades espíritas são dirigidas por os cascudos da geração Y. Lhes daríamos oportunidades para se desenvolver suas habilidades mediúnicas e doutrinárias, ou transformaríamos esse processo numa prática de resiliência e paciência? Tem que esperar. Não dá para ser agora, o jovem não pode. Tem que ter tempo para o jovem amadurecer. Ou para apodrecer, como muitos de nós, que já estamos bem mais velhos, com ideias retrógradas, ultrapassadas, sem capacidade de mudança. E aí, quando a gente vê esse esvaziamento da casa espírita, todos esses assuntos que a gente já vamos tratar outros para frente. Eu lembro de uma vez num grupo de jovens numa rede social, eu só pedi exatamente isso que aí está. Não desista da doutrina das nossas casas por nossa causa. Não desistam da doutrina dos espíritos, que não é nossa, e nem do dirigente, e nem do evangelizador, é dos espíritos, por causa das limitações daqueles que não são capazes do diálogo. Porque a doutrina precisa de vocês. A doutrina precisa do jovem para que atualize e a recicle. O mundo precisa do jovem. Porque a contrariedade é a não aceitação que impulsiona a nossa sociedade. Se você for um jovem espírita e estiver de alguma forma triste com a gente, persista. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Precisamos de você para executar o que ele espera do nosso planeta. Não serei eu, não será a minha geração que fará a transformação, será a sua. Será a transformação dos jovens que vão trazer esse planeta de regeneração. Cai a ficha, gente. Nós vamos ficar para a próxima. E aqui voltaremos jovens. Ouvimos muitos relatos de jovens que se desapontam ao tentar desenvolver alguma atividade em instituições no Brasil afora. Alguns se mantêm firmes à doutrina, outros se desapontam e retardam a tarefa. Desapontam e retardam a tarefa quer dizer abandonam a instituição espírita. E o pior, abandonam a doutrina. Conheço vários jovens espíritas que não frequentam a instituição espírita. Que não frequentam prédio espírita. Frequentam a doutrina dos espíritos. Diferente do que pensamos, a culpa não é deles. A tarefa de integrá-los e desenvolvê-los é nossa. Somos nós, espíritos evoluídos e maduros, que temos a responsabilidade da inserção desses jovens no nosso movimento. Da abertura de oportunidades para esses jovens em nossos movimentos espíritas. Precisamos nos atualizar. Ainda estamos presos à forma como fomos engajados ao espiritismo no passado. Ou seja, ainda
queremos repetir tudo aquilo que recebemos das gerações anteriores. A minha geração recebeu da geração daqueles mais velhos um ensinamento. E queremos que esse ensinamento seja perpetuado com uma sociedade que não mais tem nada a ver com aquela daquele tempo. É necessário atualização. Atualização, não só nos equipamentos, porque isso a gente percebe. As casas espíritas estão ficando modernas. É só ver esse momento da pandemia. Quantos estudos espíritas como esse estão sendo feitos de maneira virtual. Mas a atualização que nós estamos falando é atualização de mente, de compreensão, de entendimento. Tirar o engessamento que a gente faz muitas vezes nas nossas instituições. Estamos tão enganados, pois eles se interessam por atividades. O jovem quer música, quer jogos, danças, filmes deles. Quando eu ouço alguém de uma idade extremamente avançada dizer assim numa reunião de dirigentes de uma casa espírita: ah, mas eu tive aqui na reunião dos jovens e eles botaram músicas altas com dança. Música de jovem. Ou você quer que o jovem ouça as nossas músicas de 3, 4 gerações atrás? A nossa geração, a minha geração, foi criticada pelos meus pais por ouvir Beatles, por ouvir o rock nacional brasileiro. E hoje eu quero julgar a música dos meus filhos, dos meus netos, dos jovens que a gente conhece. Conflito de gerações, né? A gente vive essa questão do conflito. O que é o conflito de gerações? É a incapacidade do diálogo. É a incapacidade da troca de opiniões. Nem tudo aquilo que me foi passado é o correto, nem tudo aquilo que o jovem também traz é o correto. Ou é o melhor. É necessário diálogo. É necessário troca. É necessário flexibilidade. É necessário adequação. Kardec nos fala na Gênese: a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento interior. É difícil para nós entender que jovens têm razão. Quando o jovem questiona algo na nossa casa espírita, é necessário que a gente tenha essa mesma capacidade que a gente tem que ter em casa dos nossos jovens, de entender: ele pode ter razão. Ele pode estar certo no questionamento dele. Não cabe mais ainda no mundo atual que a gente fale assim: é o que eu digo e acabou. E é isso que gera os conflitos. A incapacidade de conversar. A incapacidade do diálogo. De ceder um pouquinho daqui e ceder um pouquinho dali. Isso é o famoso conflito de gerações. Eles são artífices de um novo tempo. Eles são espíritos de uma nova geração. Espíritos que querem criar sua dinâmica, seu modelo, sua forma de fazer doutrina espírita. Não podemos mais utilizar o argumento que eu ouvi tanto quando cheguei na doutrina espírita, com 25 anos de idade: disciplina, disciplina, disciplina. Que na grande maioria das vezes eu poderia tocar por autoritarismo, prepotência e soberba. Incapacidade de entender que disciplina não é engessamento. Disciplina não é limitação. Disciplina é ferramenta de organização. E aí muitas vezes a disciplina pode ser diferente, encarada de forma diferente. Por mim, por um jovem. Temos que ter a capacidade de perceber o que interessa a esse jovem. Quando eles pedem aqueles temas lá no início, que eles gostariam de debater, a doutrina tem tanto a falar. A doutrina tem tanto a dar. Mas a disciplina, disciplina, disciplina atrapalha o serviço do bem, o serviço de integração entre as gerações.
Os jovens e suas agitações. Uma das coisas que a gente pergunta, a gente até vai voltar, muitas vezes a gente fala, mas o jovem também não se enganja na casa espírita. Gente, vamos ser claros. Quem é o público da casa espírita? Normalmente são pessoas de mais idade, com suas vidas mais organizadas, com suas estabilidades profissionais, que têm seus tempos organizados, casais, idosos. O jovem não está nessa fase. O jovem vive a turbulência que é essa fase. A turbulência física, hormonal, a turbulência de sonhos, sonhos profissionais, sonhos emocionais, sonhos afetivos. Todas essas agitações, o jovem está vivendo tudo num período só, tão curto. Se o jovem não pode vir 2 vezes ao mês ao trabalho no orfanato do centro, não é porque seja menos compromissado com a sociedade do que o voluntário mais velho, que vai toda semana fazer a tarefa. Porque ele apenas pode ter outras tarefas a cumprir. O jovem está estudando. Ele quer ter sua vida social, estar junto com seus amigos. Ele quer praticar esporte, viajar com a família ou simplesmente ser jovem, dançar, pular e fazer traquinagem. Traquinagem é linguagem de velho, olha bem. O jovem quer ter liberdade para fazer aquilo que é a sua fase de vida pede dele. A gente precisa entender isso. A gente não pode olhar para o jovem que não consegue estar na casa espírita com a frequência que a gente quer, porque ele tem vida. Porque senão a gente bota ele na encruzilhada entre escolher a casa espírita ou escolher a sua vida. Os seus sonhos, os seus questionamentos, as suas vivências, e a gente vai perder sempre. A casa espírita vai perder sempre. Principalmente quando a gente não oferta nada disso que a gente está falando. O jovem, ele quer viver. Ele vai dar o que tem de melhor, do jeito e quando ele puder dar para nós. Mas mesmo assim temos que pedir, porque senão oportunizamos isso para ele. Ele também não vai nos procurar e nos impor nada pela goela abaixo. Criadores de problema. É exatamente essa que é a nossa necessidade. A gente, mas o jovem ele cria muito problema, ele é muito questionador, ele é muito cri-cri. É isso que a gente precisa na casa espírita. Porque é isso que nos empurra, é isso que nos movimenta. O que seria da nossa sociedade se não discutirmos os nossos problemas? É o não discutir problemas que ainda faz a nossa sociedade ser preconceituosa, homofóbica, violenta. Não assumir que tem problemas e dificuldades e que precisa ir de encontro a isso. Precisamos de maturidade para aproveitar essa riqueza da juventude que é o questionamento. Porque é esse questionamento que nos tira da zona de conforto. A casa espírita ainda é muito cercada daquela coisa. Por que eu já vivi essa experiência? Vocês fazem isso aqui, por que desse jeito? Sempre foi assim. Aí você pergunta, foi não sei quem, lá na década de 50, lá, que fazia. E a gente repete. Parece aquele animal que a gente bota o negócio na frente, ele só vê aquilo ali. Ele não é capaz de enxergar o mundo ao seu redor. E é esse criador de problema que tira as nossas vendas. Eu te trouxe alguns criadores de problema que mudaram o nosso planeta. Giordano Bruno, criador de problemas. Mahatma Gandhi, quantos problemas criou para a Inglaterra. Nelson Mandela, jovens criadores de problema.
E esse a gente conhece bem. Imagina o quanto esse jovem criou de problema. Hippolyte, Léon, Denisard, Rivaio, Allan Kardec. Criador de problema. O quanto esses 4 trouxeram de mudanças, e dentro de tantos outros, Madre Teresa, e tantos outros nomes na história da humanidade, que foram criadores de problemas. Por quê? Porque tiraram a sociedade de um momento, de uma zona de conforto. E o maior dos criadores de problemas, Jesus Cristo. Esse cria problema até hoje, porque nos traz dificuldades na nossa consciência. Essa é uma nova era. Essa nova era em que esse jovem tem que estar no processo. Não é para daqui a 10 anos, 15, 20 anos. É para agora. Ou a gente insere os jovens no nosso processo, no processo de evolução da nossa doutrina e das nossas casas, ou ficaremos parados no tempo. Ficaremos parados no tempo. Fere o nosso orgulho isso. Mas sem eles, a doutrina não vai andar. Porque continuamos uma doutrina fechada numa caixinha. Cheia de limitações, cheia de proibições. Cheia de incapacidade de diálogo, de troca. Onde cada um puxa para o seu lado. Ou nos atualizamos, ou sofreremos com o esvaziamento da nossa doutrina. Isso é uma preocupação que hoje se tem nas grandes empresas, escolas, universidades. Grandes setores das nossas instituições estão preocupados com essa busca de atualizar, modernizar e trazer coisas novas. Ou trazemos isso para as nossas instituições, ou estaremos fadados a um fracasso. Estaremos fadados a esse esvaziamento de jovens. Ou a gente atualiza os nossos conceitos, ou estaremos paralisados no tempo. Isso é um conceito que não é de casa espírita, isso é um conceito da nossa sociedade. Hoje a gente busca o tempo inteiro, os youtubers, como eu falei, é aí, ó. Tá aí mostrando pra gente o que é necessário a gente se atualizar. A pandemia está aí mostrando isso pra gente através, como eu falei, dos estudos virtuais. Necessidade de atualização. Resolvedores de problemas. Melhor do que rotulá-los como criadores de problemas. Se pudéssemos humildemente apontar uma tarefa como mais importante para que o movimento espírita eleja como foco para os próximos 10 anos, se resume no esforço por responder a pergunta: estamos preparados para o jovem na casa espírita? Hoje é a coisa mais importante, na opinião desse humilde amigo que vos fala. Se não mudarmos os nossos conceitos com os nossos jovens, a doutrina espírita estará fadada a fracasso. A se tornar uma doutrina velha, desatualizada e preconceituosa. Ou damos espaço e ouvimos o que o jovem tem a dizer. Ou paralisaremos no tempo. Os problemas se somarão a chegar a um nível que a gente não vai conseguir mais captar novos membros para a nossa luta. É interessante quando ele fala isso da simplicidade é diferente de mediocridade. O jovem, ele quer mais. Né? Porque o jovem não tem medo do erro. O jovem não tem medo de falhar. O jovem não tem medo de pagar mico. Ele não tem medo de pagar mico. Ele é jovem. Aí ali embaixo diz, de alguma forma eles entendem, especialmente os jovens que já atuam no movimento espírita, organizando eventos, promovendo estudos, gerenciando uma mocidade, que eles trabalham para Deus. E isso vai além das suas habilidades. Por isso a mediocridade não se encaixa.
Eles querem sempre fazer o melhor. Eles querem falar de Deus de uma maneira mais clara e compreensível. Eles querem falar de Deus de uma forma simplória. E não mais naquela didática que ainda ouvimos nos nossos estudos espíritas. Aquela linguagem toda sofisticada. Prescostar-lhe, divulgá-lo-ei, vicissitudes, que não é crítica ao termo utilizado, mas o jovem quer falar olhando nos olhos. Ele quer falar com a lágrima que desce, com um abraço fraterno. Ele não quer mais falar apenas repetindo. Porque ser simples não quer dizer mediocridade. Não quer dizer que para aparentar simplicidade teremos que estar mal vestidos, maltrapilhos, porque se eu me arrumar um pouquinho demais eu estou mostrando soberba. O jovem quer espaço e ele não tem medo de errar. Nós temos. Olha que interessante. Seres humanos em geral têm dificuldade em mudar comportamentos. Nós temos dificuldades em mudar comportamentos. Por isso que muitos da geração atual, esses jovens, não entendem os centros espíritas que se recusam a mudar uma aula, uma atividade, que um jovem aplique uma palestra. Com esse argumento, mas é assim, é a disciplina da casa. Você não pode sair do rito da reunião. Você não pode terminar uma reunião pública com abraços fraternos, ou com uma música mais jovem, com um ritmo mais dançante, mais alegre. É deles a responsabilidade? Não. É nós que não temos a capacidade de admitir e de entender que a mudança é necessária. E quem vai fazer essa mudança? Eles. Como nós já fomos mais jovens e tentamos mudar a nossa sociedade. A nossa geração da liberdade sexual, do direito, a voz, e que hoje muitas vezes está no meio da casa espírita e cerceia essa mesma intenção dos nossos jovens. Contraditório esse serzinho chamado humano. Transparência e autenticidade. Esse é talvez o ponto-chave desse nosso estudo. Se o seu centro espírita retrata uma mentalidade mais evoluída do que você, ou sou prioridade porque eu tenho mais idade que você, caminha a passos largos para fadar no seu propósito. Os jovens observam exemplos, práticas, palavras trabalhando consonantemente com as ações. Não é isso? O jovem não é mais daquela geração, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O jovem hoje ele questiona, ele segue exemplos. E o mais interessante é o que ele fala aqui, os jovens não estão preocupados com perfeição. Os jovens não têm problema, eles não têm a necessidade de olhar para o dirigente da casa espírita e ver nele um ser de luz evoluído. Ele quer ver nesse dirigente da evangelização, ele quer ver no dirigente da palestra, ele quer ver no dirigente da casa espírita alguém que luta para ser melhor a cada dia e não para aparentar uma perfeição. Os jovens procuram pessoas reais e honestas quanto às suas próprias dificuldades. Porque quando eles veem que nós somos capazes de reconhecer as nossas limitações, é mais fácil para eles também reconhecer a deles e nos auxiliarmos mutuamente nessa melhora coletiva. O propósito é de união e não de separação. Esse deve ser o propósito dessa relação entre velho e novo. E não ficarmos um de um lado, um do outro.
Nada frustra mais os jovens das novas gerações do que um centro espírita que não abraça diferentes grupos e temas socioculturais. Nada atrapalha mais para eles do que entender que não são recebidos independente da sua cor, da sua opção sexual, da música que gosta, das opiniões que tem. Centros espíritas que valorizam a união racial, orientação sexual, grupos socioeconômicos diferentes. Acredite, isso atrai, jovem. Por quê? Olha que legal. O evangelho só é plenamente refletido quando todos estamos juntos. Ah, onde é que você viu isso? Um tal Nazareno falou isso pra gente há 2000 anos atrás. Quando se aproximou de tudo que estava à margem da sociedade. Doentes, prostitutos, adúlteros, tudo. Mostrar pra gente que o evangelho é praticado quando as diferenças conseguem trabalhar juntas. O dia que entrarmos numa reunião pública e vermos um jovenzinho na direção dessa instituição, ou na direção da reunião pública, ou aplicando um passe, ou fazendo uma palestra, ou na recepção da instituição, isso atrai jovens. Abra espaço e você verá como eles se multiplicam. Porque quando eles veem que tem espaço, eles vão repartindo isso. E novos jovens vão chegando. Agora, se nós cerceamos, se limitamos, sim, se afastam. E quando se afastam, deveriam servir para nós de alertas sobre a nossa incapacidade na condução desse processo. Como um jovem, nascido da década de 70, eu posso dizer, concordo em gênero, número e grau. Porque na rebeldia eu acho que eu ainda tenho 15, 16, 17 anos. E peço a Deus que nunca me tire a capacidade de ser questionador. Ou, melhor dizendo, encrenqueiro. Porque se não fosse assim, um canal como esse não estaria aqui, debatendo os temas que têm que ser debatidos. E encerrando nossos estudos, como Livro dos Espíritos, lembramos que os valores internalizados na infância provavelmente ficarão para o resto da vida. Aquilo que recebemos na fase da infância e juventude, nós carregaremos para o resto de nossas vidas. Educar dá trabalho, mas a criatura humana é o maior investimento de Deus. Como a essência de qualquer religião é amor, deixe claro para o jovem que, se ele se afastar da doutrina, a afeição que você tem por ele permanece inalterada. Sou frequentador de doutrina espírita há 25 anos. E nunca obriguei meu filho a frequentar a casa espírita. E vejo os reflexos dos exemplos que eu dou muito mais do que as pregações ou estudos que eu faço. Porque para ele é isso que marca. Né? Deixar claro para ele que eu não tenho que impor a minha doutrina para ele. Até porque a doutrina não é nada perto da internalização daquilo que Jesus quer de nós. E aí, terminando, diz assim: na pedagogia de Jesus, o erro faz parte do processo, tanto os nossos como os deles. Então eu termino dizendo: dirigentes de casas espíritas, reflitam o que estamos fazendo errado para esse êxodo de jovens das nossas instituições. E não adianta falar que não é real. E não adianta falar que é porque eles não se integram. Abre espaço e eles vão se integrar. As nossas fontes de estudo são aí a Gênese, a Revista Espírita, esse fantástico livro Empatia Todo Dia, né? Dores e Valores, Tabus e Preconceitos, e o Livro dos Espíritos. Então terminamos dizendo isso. Essa é o propósito da Casa Espírita.
O propósito da Casa Espírita é ofertar. Ofertar trabalho, oportunidades, crescimento e evolução. E se quisermos nos mantermos atualizados e presentes na nossa sociedade, necessitamos urgentemente de abrir espaço para os nossos jovens. Isso incomoda. Incomoda o nosso ego, incomoda o nosso orgulho, mas é necessário que a gente entenda que são esses espíritos que estão chegando para impulsionar a regeneração do nosso planeta. Abaixem a bola. Não somos nós os artífices dessa mudança. São eles. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.